Olá! Nós vamos nessa aula abordar, de forma didática, aspectos gerais que compõem o pensamento de um autor clássico bastante relevante no campo da filosofia do direito, né? Seu nome é Hans Kelsen. Vamos lá? Bom, em primeiro lugar, o que nós gostaríamos de destacar é que Hans Kelsen é um autor que teve uma vida significativa, intelectual. Ele não produziu apenas essa obra, né? Segundo consta na análise de estudiosos, ele chegou a escrever mais de 600 obras, contando edições e reedições de livros e artigos. Mas é essa obra, intitulada Teoria Pura do Direito, que o, de certa forma, projetou na história e, de certa forma, tornou o pensamento dele um pensamento que nós poderíamos considerar como sendo parte dos chamados clássicos, ou seja, aqueles autores que têm uma relevância destacada do seu tempo e que permanecem atuais de forma atemporal. Então, nessa aula, nós vamos traçar algumas considerações extremamente didáticas para que possamos desenvolver uma linha geral de raciocínio no entendimento dessa obra, né? É importante mencionar que ela tem sido alvo de muitas interpretações equivocadas com relação a aspectos centrais do seu desenvolvimento, né? Sempre nós afirmamos que todos os autores têm ideias centrais, né? Se esses autores têm a capacidade de bom desenvolvimento do seu pensamento, né, é possível identificar aspectos centrais dessas ideias, né? É possível entendê-las de maneira precisa, né? E é esse o papel do raciocínio zetético jurídico, né? Identificar aquela linha geral do pensamento que nos indica quais seriam as questões principais, né? Porque existem questões secundárias que, de certa forma, por não terem sido bem desenvolvidas, permanecem em aberto no pensamento do autor, né? Mas o nosso foco de estudo num curso de graduação está diretamente voltado a essa compreensão da linha geral do raciocínio. E, normalmente, todos esses autores que nós estamos trabalhando, tanto o Terço Sampaio Ferraz Júnior como Hans Kelsen, apresentam, digamos assim, uma delimitação, um rigor indicativo desta linha geral. E é essa que nós procuramos facilitar ao aluno a compreensão através dessas aulas expositivas. Bom, né? Eu apresento aqui para vocês uma foto clássica que está disponível, né, na internet. A teoria pura, ela foi publicada pela primeira vez em 1934, né? Kelsen foi um autor de grande expressão intelectual. No seu tempo, ele era de origem judaica, e ele presenciou, não é, o emergir da Primeira Guerra, mas foi a partir da Segunda que ele foi, de alguma forma, obrigado a deixar o seu continente e acabou se fixando em uma universidade norte-americana, onde ele terminou os seus anos, né? Ele faleceu em 1973, um pouco antes dele fazer 92 anos, né? E lá nos Estados Unidos, ele publica uma segunda edição dessa teoria pura, e é com esta segunda versão que nós trabalhamos hoje de forma efetiva. Não é? O que é importante nós percebemos, não é, pessoal? Há muita polêmica em torno do pensamento do Kelsen. Nós vamos procurar, nessa aula, traçar alguns pontos de compreensão dessa polêmica. Não é? Muitos dizem é uma teoria fora do tempo. Não é? Muitos dizem é um autor que negou a própria realidade ou a questão da justiça. Não é? Nós vamos ver que, de fato, o pensamento da teoria pura tem uma ligação histórica muito forte. Não é? Daqui a pouquinho eu vou
dar mais alguns detalhes sobre o entendimento teórico dessa expressão, teoria pura do direito, que dá nome ao próprio livro, né? Mas fazendo uma breve consideração histórica, que vocês podem pesquisar isso melhor em textos, vários textos biográficos de Kelsen que podem dar uma visão mais ampla. Estou aqui apenas destacando algumas ideias centrais, né? Contexto de formação da teoria pura é um contexto diferente do nosso hoje, né? Bom, na sua época, a teoria pura, ela se apresenta como uma grande crítica a certas metodologias empregadas no campo do estudo da ciência do direito. Não é? Nós vamos ver. Hoje o pensamento de Kelsen, de forma equivocada, é muito confundido com aquilo que nós acabamos de estudar a partir do pensamento de Tércio Sampaio Ferraz Júnior. É muito confundido com o chamado enfoque dogmático jurídico. Nós vamos ver ao longo dessa aula que essa aproximação ela não é muito adequada, né? Então, quase que se confunde Kelsen com a dogmática, mas ele está aqui falando de uma proposta de ciência. Portanto, o pensamento dele está localizado no campo da zetética jurídica, né? Só que é uma zetética jurídica que vai, como nós vamos perceber ao longo dessa exposição, negar ou vai tentar contornar o raciocínio metodológico interdisciplinar que era dominante na sua época, não é? Então, na época que Kelsen formula sua teoria pura, que é basicamente o começo do século XX, né, havia toda uma emergência social e política muito complexa, muito problemática na Europa. E as tendências, digamos assim, desenvolvidas no campo da ciência jurídica também eram bastante díspares, né? Então, ora o direito era visto como uma parte da sociologia, ora era visto como uma parte da filosofia, ora como parte da história, né? E o Kelsen propõe com a teoria pura, daí a polêmica do seu pensamento vista desde a origem, né? Desde 1934, que é a época que o livro é publicado pela primeira vez, nós percebemos o aspecto polêmico, o aspecto crítico, né? E nós vamos perceber que, embora hoje nós tenhamos que defender um método interdisciplinar de estudo do direito, e é exatamente isso que nós fazemos na nossa matéria, não é? Nem por isso nós podemos considerar que tudo que foi estudado por Kelsen nessa obra é, de certa forma, ultrapassado, desprezível. Não é? Porque na busca pela superação dessa interdisciplinaridade, nós vamos ver, Kelsen acabou construindo um grande modelo lógico, né? E esse modelo lógico, mesmo que não seja ele integralmente assumido como o principal modelo da ciência do direito, se ele for visto numa particularidade singular, ele traz considerações extremamente interessantes para o nosso campo de reflexão zetético-jurídico. Não é? Então, no mundo pós-moderno global que nós vivemos, cada vez mais é necessário construir ou desenvolver métodos científicos interdisciplinares. É o que a gente tenta fazer na nossa disciplina, né, a partir dos autores que nós trabalhamos e principalmente promovendo essa associação com o universo artístico da arte, em particular, dando mais ênfase no nosso curso, ao universo artístico do cinema. Não é? Mas nem por isso nós podemos dizer de uma forma equivocada que seria inútil estudar o Kelsen, que tudo que ele diz nesse livro está, por assim dizer, fora do contexto. Não é? Nós vamos entender aqui, ao longo da exposição, a importância de algumas ideias que ele desenvolve. Bom, feita essa apresentação, não é, pessoal? O que nós temos que pensar? Não é? O Kelsen não está preocupado em descrever uma realidade do direito. Não é? Kelsen está preocupado em construir, como eu disse, uma espécie de tipo lógico ideal
né, que nos permita fazer uma análise comparativa e saber até que ponto a realidade se aproxima ou não desse tipo lógico. Né? Mas ele jamais vai ignorar totalmente questões ligadas à semântica, ou seja, ao significado do próprio direito, e à interação pragmática, que diz respeito à forma com que o direito se projeta concretamente em termos de obediência social. Né? Então, ele é um teórico do Estado de Direito. Ele nos permite entender, do ponto de vista lógico, o que seria um Estado de Direito. E nós vamos ver que a análise de Kelsen, ao lado, por exemplo, da análise de Tércio, embora parta de uma metodologia distinta, sim, tem muito a acrescentar ao nosso estudo zetético jurídico. Então, nós estamos apresentando o pensamento de Kelsen nesse curso, não com a intenção de assumir este pensamento como propriamente sendo o modelo de ciência que nós precisamos hoje, mas sim entendendo que dentro dessa obra existem considerações extremamente atuais que nos permitem, inclusive, entender questões que afetam o mundo globalizado e pós-moderno que nós vivemos hoje. Certo, pessoal? Bom, feita essa introdução geral, o que é preciso nós enfatizarmos? Se nós falamos em possibilidade de construção, veja bem, de um pensamento científico, né? A primeira coisa que nós temos que destacar, né? A ciência, seja no seu campo das ciências humanas, exatas ou biológicas, ela depende da definição de dois elementos básicos. Né? O primeiro desses elementos seria, obviamente, o objeto, que o objeto é aquilo que eu vou estudar. Né? Mas, além do objeto, eu tenho que identificar o método. E o método é exatamente o caminho, ou seja, o conjunto de princípios de seleção, de hipóteses que viabilizam o meu estudo, né? Que visam, na verdade, diferenciar aquilo que eu posso considerar como estudo científico do mero senso comum. Né? Então, quando nós trabalhamos, segundo o pensamento do Tércio, aquelas características gerais que distinguem o pensamento zetético jurídico, nós observamos que esse pensamento ele faz parte, né, basicamente, do pensamento de todas as ciências, né? E dentro desta leitura, veja bem, a identificação desses elementos é central, porque as ciências elas vão propor a possibilidade de nós identificarmos critérios de verdade ou de falsidade. Quer dizer, essas questões são diretamente propostas pelo conhecimento científico. E ele tem que ser justificado. Para tanto, ele tem que delimitar, né, o seu objeto de estudo. Né? O objeto não pode ser normalmente amplo, ele tem que ser delimitado, e a partir da delimitação do objeto, nós identificamos qual seria o caminho, né? Quais seriam aquelas hipóteses que tornariam esse conhecimento um conhecimento digno de ser chamado de conhecimento científico, que o distinguiria do conhecimento puramente intuitivo ou do senso comum. Né? Então, a questão do método está associada à possibilidade de verdade. Portanto, quando nós estudamos um autor e buscamos a linha geral do raciocínio desse autor, nós estamos exatamente buscando a identificação do objeto, do método, as hipóteses e as devidas reflexões que ele estabelece. Né? Então, normalmente, autores do campo da zetética jurídica, seja né, ligados à ciência ou à própria filosofia, que nós vimos que também compõe né, o pensamento zetético, buscam dar consistência, buscam dar, digamos assim, firmeza às suas análises. E são esses elementos que nós buscamos exatamente destacar num curso de graduação em Direito. Bom, então veja bem, quando nós trabalhamos as características daquilo que o Tércio chama, né, de saber jurídico dogmático, não se vale desses elementos, né? A grande confusão que existe em relação ao pensamento do Kelsen
e essa associação inconsistente com a dogmática jurídica, no sentido de que a teoria pura seria nada mais nada menos que um livro de dogmática jurídica no sentido proposto pelo Tércio, reside na não percepção desses elementos. A dogmática, ela não está preocupada com a questão da verdade. A dogmática, ela tem, no sentido proposto pelo Tércio, uma intenção prática. Ela está presente naqueles raciocínios, né, interpretativos que não discutem a validade da norma, mas a interpretam. Tem um caráter persuasivo, portanto, dirigem a opinião de terceiros, né? Buscam conquistar a adesão de terceiros às suas ideias. Então, não é uma questão de verdade. A dogmática trabalha com o problema da decidibilidade de conflitos. Aqui aparece a questão da verdade. Não é? Então, dentro daquelas características do raciocínio dogmático jurídico, que o Tércio chega até a associar de maneira metafórica com uma tecnologia, e nós vimos na última aula, que se trata de uma tecnologia diferente dessas que a gente pode assumir ao pé da letra, né? O raciocínio tecnológico para o Tércio envolve toda uma discussão interpretativa, argumentativa, persuasiva, mas não é um raciocínio preocupado com a questão da verdade, não é um raciocínio que parta de um objeto, estabeleça hipóteses, um método para chegar a algumas conclusões em termos de conhecimento. Trata-se de um raciocínio interpretativo que visa dirigir a interpretação da norma para certos pontos de vista, para a defesa de certos interesses. Não? Então, é preciso fazer essa distinção, porque esse é um dos pontos que, eventualmente, tem sido mal compreendido. Por que essa má compreensão ela se alastra? Eu diria, porque cada vez mais nós perdemos o contato com o texto original do autor, né? Essa aula, ela foi desenvolvida a partir da leitura do texto original. Nós indicamos autores que comentam o pensamento do Kelsen. Eu vou indicar para vocês no final da aula um autor, né? Mas existe na internet hoje um material, muitas vezes, onde não existe controle de qualidade muito forte, né? Então, existe essa confusão. Nós temos que esclarecê-la logo no ponto inicial da nossa aula. Então, veja bem, o objeto das normas jurídicas, na visão de Kelsen, são as normas jurídicas positivadas, né? Não podemos esquecer que o pensamento dele é herdeiro daquela mudança, né, que ocorre no mundo jurídico ocidental a partir do século XIX, onde surge o que o Tércio vai chamar de positivação do direito, o fenômeno da positivação do direito, né? Onde se inaugura a ideia de que, através de um ato decisão complexo, as normas passam a adquirir validade, e essa validade das normas ela vai se inserir num contexto de expectativas sociais. Né? Então, aqui surge aquela ideia tradicional do direito posto, né, pelo Estado, né, na tentativa de gerir conflitos sociais, né, levando em conta as expectativas sociais conflitivas. Né? Então, o pensamento de Kelsen não está atrelado mais a uma visão justnaturalista racional de direito, e nem uma visão justnaturalista teológica, né, que ele pensa o direito a partir da sua formação estatal, né? Então, o pensamento dele está ligado a essa escola, né, filosófica que se chama positivismo jurídico. Também, às vezes, mal trabalhada. Então, voltando aqui à página principal dessa exposição, o que é importante nós percebemos, né, que, ao fazer essa crítica que eu mencionei no início dessa aula, ao fazer uma crítica a essa interdisciplinariedade, Kelsen destacava que faltava ao pensamento jurídico-científico da época a ideia de autonomia, objetividade e neutralidade. Né? Então, Kelsen desenvolve um modelo de ciência
a partir de certas hipóteses que ele tenta demonstrar nesse livro, né? Portanto, nós destacamos que o seu pensamento está no campo da zetética jurídica, só que está no campo de uma zetética analítica, não propriamente empírica, né? No livro de Ed, o Tércio apresenta um quadro, uma espécie de quadro de apresentação ou de subdivisão da zetética jurídica. Eu não costumo abordar aquele quadro porque ele é apenas exemplificativo, mas ele fala, por exemplo, sobre a diferença da zetética analítica, que seria estritamente teórica, e da zetética empírica, que seria voltada a estudos da realidade. Né? Como exemplo de zetética analítica, a gente pode citar a própria lógica formal, que é uma parte da filosofia. Né? E a zetética empírica, nós podemos citar a sociologia ou a história. Não é? Dentro dessa classificação, ele vai falar: a zetética analítica pode ser pura ou aplicada, ou seja, ela pode ter resultados somente teóricos, ela pode, de uma forma indireta, ser ligada a um raciocínio prático. Aí nós teríamos a zetética aplicada. Né? Então, veja bem, a teoria pura ela vai se localizar no campo estritamente teórico. Né? Mais para frente nós vamos entender isso melhor. Kelsen nem chega a abordar propriamente a prática jurídica. A prática jurídica vai ser um limite para o desenvolvimento da teoria pura. Mais um ponto que nos fortalece na tentativa de diferenciar o raciocínio científico, lógico, proposto por Kelsen na teoria pura, do raciocínio interpretativo, persuasivo e prático presente na dogmática jurídica, que o Tércio vai chamar de saber tecnológico. Né? E o Kelsen propõe uma espécie de crítica epistemológica. A epistemologia é uma parte da filosofia, não é? Que estuda as condições de possibilidade do conhecimento científico. E ele propõe uma crítica ao sincretismo metodológico, ou seja, a mistura de métodos da ciência do direito com as outras áreas científicas que dominavam a sua época. Né? Então, o principal objetivo da teoria pura é desenvolver uma ciência autônoma. O que ele quer dizer com isso? Uma ciência do direito que não seja parte das outras ciências humanas. Por exemplo, não seja uma parte da sociologia do direito, não seja uma parte da história do direito, não seja uma parte da própria filosofia do direito. Mas a ciência do direito também tem que ser objetiva. O que isso significa? Significa que ela não pode estudar especificamente o ordenamento jurídico da Áustria, que era o país, digamos assim, de nascimento do Kelsen. Não é? Kelsen diz: a teoria pura vai possibilitar o estudo de toda e qualquer ordem jurídica positiva em particular. Por último, e aí aparece uma ideia bastante polêmica, a ciência do direito não pode ser valorada. Ela não pode se dirigir a uma ordem específica. Ela não pode se dirigir a uma política específica. Mas ela tem que possibilitar o estudo de toda e qualquer ordem, independentemente de seus valores políticos e de suas ideologias e de sua moralidade. Né? Então, veja bem, o modelo dele era bastante radical. Né? Como Kelsen consegue demonstrar isso? Se ele pensa no estudo das normas, né, e quando o senso comum pensa em normas jurídicas postas, positivadas pelo Estado, veja bem, se nós pensarmos nessas normas em termos de conteúdo, e é o que acontece quando nós raciocinamos a partir do senso comum, parece que Kelsen propõe algo sem sentido. Né? E essa é uma das críticas que, eventualmente, são dirigidas a ele, sem muita propriedade. Né? Como pensar a autonomia do direito pensando no conteúdo das normas? É óbvio que o conteúdo das normas jurídicas tem uma ligação direta com outras ciências.
Ó, basta nós observarmos o que está acontecendo hoje, não é? Com as regras jurídicas que estão sendo positivadas de maneira recente, cujo conteúdo tem como ponto de referência recomendações da medicina. Não é? Será que Kelsey ignorou esse detalhe? Existem regras do direito tributário que se ligam à economia. Ou o próprio direito econômico, o direito ambiental, ele se vale de conteúdos da agronomia, por exemplo. Será que é do conteúdo da norma que Kelsey pode estar falando? E a questão da objetividade. Será que as normas jurídicas teriam um conteúdo único? Elas teriam um conteúdo universal que possibilitasse identificar toda e qualquer ordem objetiva? Toda e qualquer ordem positiva de forma objetiva? Do que será que Kelsey está falando? E a neutralidade? Será que o conteúdo da norma é desvinculado das questões políticas? Quando nós instituímos a quarentena e quando nós eventualmente revogamos juridicamente a quarentena, não existe por detrás disso uma posição política? Até ideológica? Esse debate recente do Brasil sobre a permanência ou não da quarentena, ela não tem na sua base também uma questão ideológica? Kelsey estaria ignorando isso? Não. Então, do que ele está falando, pessoal? Aqui entra realmente o papel da lógica formal no seu raciocínio. Na verdade, quando Kelsen propõe o estudo da norma jurídica positivada como sendo objeto da ciência do direito, ele está pensando não no seu conteúdo, mas na sua estrutura lógico-formal, né? E aqui nós entramos no campo de compreensão de algumas ideias básicas, né, de uma matéria chamada lógica formal, que é uma parte da filosofia. Não é? Se vocês olharem a história do pensamento filosófico, vocês vão ver que Aristóteles, filósofo grego, que deu início a essa discussão linguística, que não foca propriamente o conteúdo das palavras, a sua interpretação, mas a posição que as palavras, ou a função que as palavras desempenham no enunciado. Não é? Então, Kelsey vai dizer o que as normas jurídicas têm em comum que me permite estudá-las de forma autônoma, de forma objetiva e neutra, não é o seu conteúdo, mas é a sua estrutura lógico-formal. Então, guarde bem essa palavra descrição, ela tem um sentido muito próprio na teoria pura, que vai dizer o Kelsey, o cientista do direito deve limitar o seu estudo à descrição da estrutura lógico-formal das normas jurídicas. Não troque essa palavra por interpretação. A interpretação para Kelsey, ela vai se localizar num outro campo, ela só é de fato estudada no último capítulo da teoria pura. E nós vamos vê-la depois. Ele está falando em descrição. E ele se vale, veja bem, pessoal, de um elemento extremamente interessante, porque a lógica formal, ela, devido à sua natureza realmente estrutural, ela por si só, ela se descola da realidade, ela se descola dos valores, ela se descola das ideologias, né? Então, qual seria essa estrutura? Que para Kelsey é universal. O que é pensar em forma? Eu dou aqui um exemplo para vocês, né? A forma lógica, ou a estrutura lógica universal das normas para Kelsey se expressa através do que ele chama de um juízo hipotético que liga dois elementos. O juízo hipotético ele é formado a partir de duas frases que se conectam por uma vírgula. O antecedente, que é indicado pela expressão C, CAE, vírgula, deve ser B. Esta é a forma lógica universal para Kelsey. Mesmo que as normas não tenham uma redação feita através desse formato, é possível descrevê-las a partir desse formato. Tá? Então, quando nós pensamos em teoria pura, nós estamos pensando nesse tipo de trabalho, lógico. E eu posso complementar esse trabalho
com qualquer tipo de conteúdo. Eu posso dizer, se um indivíduo matar alguém, ele deve ser punido com pena de reclusão de 6 a 20 anos. Eu posso determinar, se a mulher praticar adultério, como acontece em alguns países do Oriente Médio até hoje, ela deve ser punida com apedrejamento em praça pública. Então, a estrutura lógica universal de toda qualquer norma, ela conecta, de forma hipotética, um pressuposto, que pode ser uma conduta, uma omissão humana, ou uma situação que tenha relação com uma conduta humana, a uma consequência punitiva. B é sempre a consequência punitiva, que deve chamar de sanção. Então, aí eu teria a base estrutural. Se eu digo para vocês, o dia está bonito. Pensando no conteúdo, eu teria que interpretar o sentido dessa frase. O dia está bonito. O que é o dia? O que é estar bonito? Pensando na estrutura, eu tenho a ligação do predicado, o dia, né, do verbo, do predicado, da expressão sujeito, o dia, verbo e o predicado. É bonito. Então, a dimensão lógica, ela lembra um pouquinho a análise sintática da língua portuguesa. Porque a análise sintática também vai privilegiar a estrutura. Ela não é idêntica, mas era semelhante. O dia está bonito, o dia é o sujeito. Está bonito, predicado. Então, a mesma coisa. Este juízo, ele pode ser percebido de maneira destacada da realidade. Porque a primeira coisa que nós falamos ao estudar as ideias básicas de lógica formal, esqueçam do conteúdo, pensem na estrutura. Isso aqui serve para qualquer conteúdo. Qual é a crítica construtiva que nós podemos fazer ao Kelsey? E eu, pessoalmente, faço essa crítica a Kelsey. No fundo, ele não conseguiu totalmente afirmar a ideia de autonomia. Por quê? Da onde advém a lógica formal? Advém da filosofia. Então, o que a teoria pura do direito acabou se tornando? Um livro de filosofia do direito, que dá prevalência às questões analítico-estruturais, lógicas. Né? Por isso que Kelsey é considerado um grande iniciador da lógica jurídica associada à linguagem das normas. Essa crítica eu faço, acho que é uma crítica possível. Mas afirmar que Kelsey ignora a realidade, ignora os valores, nós vamos ver que isso não está bem colocado. Mas ele, a meu ver, não conseguiu propriamente fazer uma ciência, mas conseguiu fazer um bom livro de filosofia analítica, lógica, relacionada ao direito. Tá? E é esse estudo que, para nós, continua sendo relevante. Porque a lógica, ao lado de outras reflexões mais valorativas, mais políticas, mais históricas, ela tem muito a contribuir. Né? Nós vamos ver. Destacar o elemento lógico não é algo desnecessário, não é algo inútil, mas é algo relevante desde que esse estudo não perca a referência com as demais formas de desenvolvimento do pensamento. Por isso que no nosso curso nós estamos contrapondo pensamento de Kelsey com Tércio Sampaio Ferraz Júnior. Nós estamos contrapondo os dois. O pensamento do Tércio não parte do princípio da pureza. Ele tem uma visão bem mais associada ao raciocínio interdisciplinar. Ele mistura vários campos do conhecimento para desenvolver o seu raciocínio zetético. Eu não diria que é um raciocínio zetético jurídico-analítico, eu diria que ele mistura questões analíticas, questões mais empíricas, históricas, sociológicas, não é? Mas o Kelsey contribui no campo da compreensão lógico-formal do direito. Mas nós não vamos restringir o estudo do direito a esta compreensão. Né? Bom, outro ponto também importante, que é eventualmente muito mal concebido, né? Kelsey não nega a relação do fenômeno jurídico, né? O direito não deixa de ser um fenômeno. Ou seja, se nós pensamos nessa legislação que instituiu a quarentena, eu tenho uma parte aí do fenômeno jurídico. Dizer que essa porção do fenômeno jurídico não tem nenhuma ligação com a política ou com a realidade é algo profundamente descabido. Não é? É a emergência do vírus, a tentativa de evitar, né, a proliferação, evitar o colapso da saúde, é que impulsiona
a determinação jurídica positiva da quarentena. Kelsen jamais ignoraria isso. Kelsen jamais ignoraria que o direito contra o fenômeno está ligado à justiça. Alguns consideram injusta essa quarentena, outros não. O que ele diz, e daí, mais uma vez, nós repensarmos o modelo de ciência que ele defende, ele diz que a ciência não pode estudar esses elementos porque eles são subjetivos, eles são variáveis. E caberia, então, à filosofia do direito, à sociologia do direito, à história do direito, captar esses elementos. Mas ele jamais negou a importância dessas disciplinas. Né? Alguns dizem isso, que Kelsen despreza a filosofia do direito, que Kelsen despreza a sociologia do direito. Não. O que ele busca evitar é uma confusão da ciência do direito com a sociologia do direito, com a filosofia do direito. Mas jamais, de uma maneira assim irresponsável, absurda, ele negaria a existência dessas matérias e a sua importância. E a crítica que eu fiz foi no sentido de mostrar que, apesar do seu esforço, ele acabou desenvolvendo não um livro de ciência do direito, mas um livro de filosofia do direito, lógica analítica. É o que ele acabou fazendo, tá? Mas, de qualquer maneira, ele jamais negou essa correlação. Então, esse é um ponto importante, né, pessoal? Kelsen não defende a existência de um direito puro. Kelsen pensa na pureza da teoria, ou seja, é no meu estudo, que é um estudo restrito à dimensão estrutural e formal, é que eu procuro separar esses elementos. E essa separação, para Kelsen, justificada pela impossibilidade de nós, de fato, de uma maneira autônoma, objetiva e neutra, captarmos toda essa realidade. Então, o conteúdo da norma, ele é abstraído porque ele está diretamente vinculado a questões subjetivas. E essas questões tornam a ciência do direito, do ponto de vista de Kelsen, inconsistente. Então, ele busca contornar essa inconsistência. Né? Outro ponto importante é que ele também parte de uma separação rígida entre ordem do ser e dever ser. Ser e dever ser são dados imediatos da nossa consciência. Nós temos a capacidade de ver a realidade como ela é. Eu digo, coronavírus está se expandindo, a quarentena está sendo desenvolvida, mas eu posso imediatamente pensar essa realidade como ela deveria ser. E afirmar, bom, o coronavírus deve ser combatido. O contato físico deve ser combatido para que o tratamento dos casos graves seja possível, o tratamento hospitalar dos casos mais graves seja possível. Né? Então, o direito, ele vai habitar as duas ordens, mas Kelsen vai pensar no direito como dever ser. Né? E aqui aparece um ponto importante do pensamento dele, que é a própria ideia de norma jurídica. Se a norma jurídica é objeto da ciência, o primeiro ponto importante é nós percebemos como identificá-la. E o Kelsen vai dizer, existe uma série de normas na sociedade. Né? Normas sociais, normas religiosas, normas morais. Como eu consigo identificar dentro desse marinhado de normas aquelas que teriam o caráter de norma jurídica? Kelsen vai dizer, todas as normas têm o que ele chama de sentido subjetivo. Né? O sentido subjetivo emana da vontade, que pode ser individual ou coletiva. Né? Então, eu quero que a contaminação diminua. Né? Eu quero garantir a saúde do cidadão. Eu quero proteger o sistema de saúde de um colapso. Então, eu, através da linguagem, prescrevo um dever ser. Né? O comércio, as pessoas devem se abster de contato. Tá? Só que para que eu tenha uma norma jurídica, vai dizer Kelsen, não basta observar só o sentido subjetivo, porque ele está presente em toda e qualquer norma. Ele está ligado ao ser. É sempre um elemento de realidade que impulsiona esse ato de vontade. Mas esse elemento de realidade sozinho não me leva a compreender o que é o direito. Para que eu compreenda o que é direito, eu preciso da significação jurídica. E ela surge da onde?
Ela surge da própria norma? Não, ela surge de uma outra norma. Então, a validade jurídica para Kelsen está associada ao que ele chama de sentido objetivo da norma. O sentido objetivo não está na norma em si, mas está em uma norma considerada superior. Não é? Então, Kelsen vai pensar o direito através do que ele mesmo chama de ordem escalonada. Não é? Ele vai pensar, logicamente, o direito como uma ordem. Não é? Então, a validade jurídica não é uma qualidade da norma jurídica em si mesma, pois é sempre conferida por uma norma considerada superior. Não é? Então, como é que eu consigo distinguir? Por exemplo, a ordem normativa dada por um franelinha na rua ou por um guarda de trânsito? Seria pela roupa? É porque o guarda está com a farda? Não, vai dizer Kelsen. É que o franelinho guarda tem na sua base volitiva o sentido subjetivo. Mas só o guarda regra o estacionamento ou o trânsito numa determinada rua através de normas que têm respaldo em outras normas superiores. E essas normas superiores também se respaldam em outras. O franelinha não tem essa prerrogativa. Tá? Então, o que nós afirmamos? Através dessa identificação lógica, eu conseguiria destacar o que é uma norma jurídica e o que não é. Quando nós pagamos para um franelinha, entre aspas, cuidar do nosso carro, nós não estamos, na verdade, nessa perspectiva lógica, nós não estamos afirmando uma contraprestação jurídica. É diferente o pagamento que eu faço para um franelinha para o estacionamento. No estacionamento oficial existe essa identificação do sentido objetivo, existe o seguro, existe a ligação daquelas normas do estacionamento com outras normas superiores. Na situação do franelinho, eu não tenho isso, mesmo que ele tenha companheiros que o ajudam na rua. Né? Então, essa discussão do Kelsen ela é bastante interessante. Bastante interessante. Entender essa diferença é algo central dentro do pensamento dele. Né? Algo central. A grande dificuldade que Kelsen enfrenta, mas essa é uma matéria que normalmente não se aprofunda muito nessa etapa do curso, uma discussão que a gente costuma estender de maneira mais profunda em cursos de pós-graduação, o grande problema de Kelsen é justificar o sentido objetivo, tá? Daquela primeira norma, ou seja, da primeira constituição posta pelo Estado. Porque se eu fizer esse trabalho de perceber as relações lógicas entre as normas superiores e inferiores, eu vou chegar até a Constituição, a nossa Constituição. Tudo bem, a nossa Constituição, dentro dessa leitura, ela tem um papel extremamente relevante, porque ela será o fundamento de validade das outras normas do ordenamento jurídico. Mas, quando eu faço um trabalho de regressão histórico, eu chego à primeira norma posta. E a primeira norma posta não tem, por assim dizer, uma norma positiva superior a ela. Então, qual seria a alternativa? Kelsen vai se valer de uma alternativa lógica e vai dizer o seguinte: não existe outra saída senão nós pressupormos logicamente, ou pressupormos pelo que ele chama de raciocínio lógico transcendental, portanto não empírico, do mundo do pensamento do jurista. Essa norma fundamental ela não é posta pela vontade, ela não tem um conteúdo, ela não é direito natural. Muitos confundem essa norma com o direito natural. Não é direito natural, mas ela diz simplesmente que nós devemos reconhecer como válidas e obedecer os mandamentos constitucionais da primeira norma. Não é, pessoal? Então, a norma fundamental, ela é, por assim dizer, o meio de nós justificarmos a validade da primeira norma. Né? E só para encerrar, nós faremos aqui, né, a menção à proposição jurídica, que na visão de Kelsen, ela que possibilita propriamente a descrição das normas, né? Ela tem esta forma ideológica, nós já mencionamos o juízo hipotético, tá? E ela não se confunde com as normas jurídicas. Por quê? As duas prescrevem, só que a norma jurídica é que tem realmente um dever ser prescritivo, porque a proposição ela tem apenas um dever ser descritivo, ela não impõe comportamentos, ela apenas explicita a estrutura formal.
não é? E as normas podem ser, de acordo com o critério que nós examinamos, válidas ou inválidas, né? Elas existem ou não existem juridicamente. A proposição é uma ferramenta do cientista, mas ela vai reposicionar a estrutura da norma. Então, como é que ficaria, tomando como referência aqui o artigo 121 do Código Penal, que diz matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Como é que ficaria a formulação dessa proposição? Se o indivíduo matar alguém, deve ser punido com reclusão, com pena de reclusão de 6 a 20 anos. Então, a proposição, ela tem um dever ser descritivo, não prescritivo, porque a proposição não prescreve nada, ela apenas descreve a estrutura formal, né? E ela pode ser verdadeira ou falsa, porque ele está no campo da ciência. A norma não pode ser verdadeira ou falsa, ela existe ou não existe juridicamente. Ela pode ser eficaz ou não. A gente vai trabalhar isso depois, o tema da eficácia, tá? Mas a proposição pode ser falsa. Se eu digo, por exemplo, se o indivíduo matar alguém, ele será punido? A norma nunca diz que será. A norma não faz previsões futuras. A norma diz o que deve ser, né? Então, aqui, se eu substituo o verbo dever ser pelo ser, estarei formulando uma proposição jurídica falsa, não é? Então, a proposição não se confunde com a norma. As normas são dever ser, prescritivo, pode ser válidas ou inválidas. As proposições constituem um dever ser descritivo, pode ser verdadeiras ou falsas, na medida em que elas descreverem a estrutura formal de maneira adequada, né? Então, veja bem, vou deixar o tema da eficácia para uma próxima reflexão. O tema da eficácia é muito interessante, né? Como bibliografia dessa aula, nós recomendamos, né, a indicação do texto dos textos do Hans Kelsen, Teoria por o Direito, principalmente o capítulo 1 e capítulo 3. O capítulo 1 ele faz uma breve apresentação do seu pensamento. Mas eu também indico aquele book que já foi mencionado nas aulas anteriores, Cinema e Filosofia do Direito em Diálogo. No capítulo 2, eu exploro o tema direito e moral, mas faço uma grande e didática apresentação da teoria pura. Neste capítulo também recomendo. E recomendo um livro de um comentador, é um livro muito interessante, Para Entender Kelsen. Também está disponível no grupo do Facebook, na seção Arquivos. Esse livro é de autoria do Fábio Lhó Coelho, né? Ele tem um prólogo escrito pelo Tércio Sampaio Ferraz Júnior, que vai facilitar a compreensão de vocês, e o livro como um todo resulta numa apresentação bastante didática da obra desse autor. Mas eu sempre recomendo aos alunos que não percam o contato com a obra original, porque a perda do contato com a obra original é que vem causando essas distorções que são complicadas e comprometem a formação intelectual do aluno. Então, encerro por aqui. Agradeço a todos. Obrigada.